Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lidiane Genski e esse é o canal Imobiliarizando Direito. Hoje eu vou falar sobre acessibilidade. Desde 2015, nós temos no Brasil a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E essa lei traz muitas regras, normas, todos os direitos das pessoas com deficiência. E essa lei também, é lógico, ela deve ser aplicada dentro dos nossos condomínios. Para começar, então, a falar um pouquinho sobre ela e como a gente pode utilizá-la nos condomínios, eu queria comentar com vocês, até vou ler o artigo da lei, que diz quem é a pessoa com deficiência. Tá no artigo 2, tá? Da lei de 2015. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho então das barreiras que a gente tem, né, nos condomínios, para que impedem, na realidade, as pessoas com deficiência, de poder se locomover em todas as áreas comuns e até acessar as unidades condominiais, porque essas pessoas têm que ter em qualquer lugar e também dentro dos condomínios o mesmo direito que as outras. Falando então um pouco, começando, né, pela parte da lei que fala desde a construção do empreendimento. A lei de inclusão, ela fala claramente que inclusive os projetos, né, de construção de todos os empreendimentos, a lei fala o termo, né, empreendimentos multifamiliares, mas vamos falar aqui que são os condomínios. Que os condomínios, eles têm que ser os projetos dele e todas as áreas comuns têm que estar adaptadas às pessoas com deficiência, tá? E daí então teve um decreto que regulamentou essa lei. Esse decreto passou a vigorar em janeiro de 2020 e ele traz algumas regras bem específicas para os condomínios. Então, ele começa já desde a construção, como eu falei. Então, por exemplo, os empreendimentos, né, que o projeto foi dado entrada no órgão responsável a partir de janeiro de 2020, eles têm que ter unidades, apartamentos ou casas que são adaptáveis, né? Então, por exemplo, foi lá construir, tem um projeto e uma pessoa com deficiência comprou aquele apartamento. Antes de começar a obra, a lei diz que essa pessoa tem direito a dizer, olha, eu preciso que essa unidade se torne acessível. Então, a construtora, ela é obrigada pela lei a modificar esse projeto e não pode haver nada de diferença no preço, não pode cobrar mais nada por causa disso. Outra coisa também que a lei diz é que se o tipo de construção, né, não dá para adaptar depois para se tornar acessível, então que pelo menos 3% das unidades de todo aquele condomínio tem que ser acessíveis. Então elas já têm que ser construídas, já têm que ser projetadas de forma acessível para que se alguma pessoa com deficiência tiver interesse em comprar uma unidade naquele condomínio, ela tenha uma opção. E falando um pouco, né, das áreas comuns, como eu disse para vocês, a pessoa com deficiência, ela tem o direito de ter acesso a qualquer área comum do condomínio, não importa qual seja, assim como qualquer outro condômino. Então, inclusive, nesse decreto, né, que passou a vigorar em 2020, tem um artigo lá que é bem específico sobre as áreas comuns do condomínio, eu vou ler para vocês aqui. As áreas de uso comum das edificações de uso privado multifamiliar, que são os condomínios, deverão ser acessíveis e atender aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade vigentes. Ou seja, todos os projetos que foram dada entrada a partir de janeiro de 2020 devem atender a todas as normas de acessibilidade. Agora, e se seu condomínio for antigo e não tem, né, foi feito antes dessa lei, o que fazer?
Bom, a lei também menciona que se houver alguma reforma, né, no condomínio, na área comum, enfim, que essa reforma tem que atender às normas de acessibilidade. E eu fico pensando, sabe, pessoal, mesmo que o seu condomínio não for fazer uma reforma ou não está encaixado aqui, né, nesse período depois da lei, que não seja obrigatório, é muito importante que o síndico, o corpo diretivo, a administradora que tenham essa sensibilidade, que mesmo se no momento não tiver uma pessoa, né, com algum tipo de deficiência lá no condomínio, que as pessoas olhem, a administração olhe para esse lado, olhe para o que pode ser melhorado, o que pode ser feito para no futuro, ou mesmo algum visitante, qualquer tipo de pessoa que tenha essa necessidade, que ele possa usufruir do condomínio assim como qualquer outro condomínio, independente de lei. Eu acho que é uma questão de respeito ao próximo e de sensibilidade ao ser humano. Por hoje é isso, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, dá o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e segue Mobiliarizando no TikTok e no Instagram. Tchau, te vejo no próximo vídeo.